E melhorou para nós, né? Porque veio facilitar, por exemplo, alguns pães antigamente, você não tinha muito trabalho para fazer e você tinha que aí se virar, porque você não tinha as formas modernas. Tem muita coisa que veio ajudar, assim, na panificação. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você não tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje, nós vamos contar a importância das diferentes formas e assadeiras para a panificação e como elas podem ajudar você a melhorar os custos de produção. Vamos lá, Patrícia. Vamos sim. A Patrícia também é degustadora de todas as horas, né? Ela não é só amiga, não. Ela passa bem aqui comigo, viu? Passo muito bem. Nossa, né, Patrícia? Sim. E aí a gente pode melhorar para dizer para ela que dá assim, ó, ela diz tá bom, não tá bom. Ela que certifica aqui os pães para vocês, viu? Então a gente controle de qualidade, tá vendo? Não é só amiga de todas as horas. Patrícia, você tem uma coleção de formas? Tenho algumas. Uma coleção eu não diria não. Mas vamos falar a verdade, né? Que quando você gosta de fazer pães, é igual colecionar carrinhos e bonecas, né? É a mesma coisa. Você passa numa loja, você vê uma forma, você quer comprar. Ô, coisa terrível, né? Culinária é contagiante. É igual, é forma, é espátula, balança, é tudo. Você quer comprar copinho, xícara. Então é um vício, vai fazendo a coleção, né? Mas é uma boa coleção. Eu acredito que é uma boa coleção. Eu tenho formas muito antigas guardadas ainda. Eu preciso de muitas formas para começar a fazer pães? Não precisa de tantas formas para fazer pães, tá? Mas se você já tiver umas formas baixas, elas já vão te ajudar. Eu digo assim, ó, eu vou falar bem sinceramente, se tiver uma assadeira de pão de forma é importante, uma forma de pizza, que eu acho que não pode faltar para ninguém uma forma de pizza, né? E uma retangular aí, acho que são as mais importantes. Aí depois vem aquela de orifício central, que é chamada, né, a tubular. Então, a tubular sempre você vai ter, porque você vai fazer pudim, né? Com certeza pudim todo mundo já fez na vida, essa aí você sempre vai ter. Agora, o que eu acho mais difícil de você ter, Patrícia, é a de forma, que geralmente a gente esquece de comprar a assadeira de pão de forma. Mas se você tiver uma assadeira de pão de forma e uma forma de pizza, e essa aí, a tubular, né, que é o famoso buraco no meio, né, que as pessoas falam, que é a forma de pudim, mais bonito você falar a forma de pudim, tá? Então, se você tiver essas, já te ajuda, né? E aí você deve ter aquelas retangulares lá, as básicas. Eu acho que você lembra, Patrícia, nós estávamos comentando agora há pouco, nós comentamos sobre as formas que antigamente era tão fácil comprar determinadas formas, porque só existia aquela retangular, que eu acho que muita gente vai se lembrar, que é do nosso tempo, que tinha a retangular, que elas eram três, né? A grande, a média e a pequena. Só se tinha propriamente essas formas. Depois veio a pizza, aí foi surgindo outras formas, mas essa retangular era famosa, ou as redondas. Eu também não sei se você lembra, Patrícia, da forma daquela de aro removível, que foi uma das primeiras que surgiu, que a gente abria a forma para soltar o bolo, né? A rosca. E essa forma também era muito usada, umas redondas que você abria, e era de aro removível, que hoje é o contrário, né? Hoje a gente tem o fundo, né? Só solta o fundo, mas antigamente você tinha que abrir aquela lateral, né? Tinha tipo de uma alavanca e você abria a forma para tirar o bolo, para tirar a rosca, né? Então essas eram as formas mais comuns que a gente tinha e muita gente ainda tem. Eu falo, não dispense as suas formas, que eu vou te dar uma dica super importante sobre as formas. Para quem está começando a fazer pães, é necessário ter quantas formas?
Eu acredito que, assim, pelo menos essas básicas que você tem. Eu já falo assim, ó, se você nunca fez um pão na sua vida e você tem uma forma aí de pizza, com certeza, e uma de pudim, que eu acho que as que vocês vão ter em casa, vocês vão conseguir fazer os seus pães. Às vezes tem uma redonda, né? Ou as retangulares, que você tiver em casa. Comece com o que você tem em casa, você vai fazer o contrário. Você vai olhar para a sua forma e aí você vai definir o modelo do seu pão, porque se você for investir em formas antes de fazer o primeiro pão, aí você vai ter um custo, aí você já vai achar que fica difícil. Então, ao invés de que você tem uma retangular, a gente vai adequar esses pães ao o que eu tenho em casa, tá? Então, você pode adequar os pães. Não faça investimento, utilize as que você tem. Eu acredito que você tem aí uma de pizza, uma de pudim, eu acredito que você tem, com certeza. E vai ter as famosas retangulares, porque com certeza você já fez pão de ló na sua vida, um bolo. Você vai ter as retangulares. Eu acho que as redondas que é mais difícil da gente ter em casa, eu acho, né? É uma opinião minha. Mas se você tiver uma redonda, não vai investir em forma. O que você tiver, você vai adequar o seu pão ao que você tem, né? Você, por exemplo, pode fazer uma rosca numa de pudim. Fica linda a rosca. Até um pão pão integral fica bonito. E depois aí você pode usar de pizza para fazer tanta coisa. Meu Deus do céu, como uma forma de pizza ajuda, né? Tá? Existem muitos tipos de formas no mercado? Hoje sim. Hoje, assim, cada mês você quer comprar uma diferente. Né? Porque hoje tem muitos tipos, muitos. Mas esses muitos tipos não foram voltados para a panificação, tá? Elas foram voltadas propriamente mais para a área de bolos, né? Que eles criaram muitos tipos de formas. Da panificação quase que segue o mesmo padrão, né? Tem sido as formas de pão de forma, essas mais baixas hoje, que é aquela que se usa para rocambole, é uma forma que também é bem nova, né, que eles usam agora, mas tem muitos para panificação, não direcionadas tanto à panificação, mas direcionadas a bolo, mas temos aí sim uma grande variedade e melhorou para nós, né, porque veio facilitar, por exemplo, alguns pães antigamente, você não tinha muito trabalho para fazer e você tinha que aí se virar, porque você não tinha as formas modernas. Tem muita coisa que veio ajudar, assim, na panificação. A forma varia de acordo com a receita? Tem receitas que eu tenho formas específicas em panificação, que eu não identifico ela se ela não estiver naquela forma, sabe? Eu posso até ter uma lembrança daquele pão colocado em uma outra forma, mas tem formas que são específicas, elas identificam um pão, sim. São poucos, mas tem identificação. São muito poucos que têm identificação por forma, né? Dá um exemplo assim de cuca alemã, por exemplo. A cuca alemã, ela tem uma forma específica. Por exemplo, no nosso estado, aqui no estado de São Paulo, é mais difícil encontrar a forma para cuca alemã. Mas a cuca alemã, você lembra dela sempre do mesmo formato. A cuca alemã é um pão bem típico, não tem jeito. Uma forma típica também, que é uma forma descartável, o que é? Panetone. Você olha para panetone, você lembra primeiro da forma e depois do panetone, né? Hoje nós temos panetones em outros modelos, mas o panetone é uma forma típica. Não tem como eu mudar. Você tem aquela imagem de muitos anos da produção de panetone, é uma forma bem típica. Colomba também é outra. Colomba Pascal também. Embora hoje nós temos uma grande dificuldade de encontrar a verdadeira forma da colomba, que é uma pomba, mas hoje ela é oval, né? Mas ainda se encontra no formato. Então são pães que eles têm assim, você olhou para ele, você diz, é colomba, é a forma de colomba. Antes de você ver o pão, você olha a forma e você já sabe. E a cuca alemã, ela tem uma forma específica. Eu tenho bastante forma aqui, ó. Tá? Essa aqui tá até untada. Ela é baixa, porque muita gente fala para mim, eu posso fazer na de pão de forma? Muda completamente, ó. Tá? Porque a forma de cuca ela é larga e ela tem quase a altura aqui, ó. Mas ela é a forma mais comum de cuca alemã. E no sul tem vários materiais, tem de vários tipos
Eu tenho essa de alumínio que eu consegui numa loja até em São Paulo. Então, assim, toda vez que quando eu mostro a forma, alguém fala, é forma de cuca alemã. Tá? Porque ela é larga. Cuca alemã não é feita em pão de forma. Embora a modernidade hoje trouxe cuca de todos os jeitos. Mas quem se lembra de cuca, se lembra de cuca numa forma mais larga e mais baixa. Essa aqui é uma característica bem típica, difícil de encontrar no nosso estado. Eu vi em algumas lojas, eu vi numa loja, na verdade, eu comprei várias. Daí, tá? Então, a cuca. E o panetone é aquela forma descartável que você já conhece, é de colomba, né? Tá? Então, existe uma forma ideal para fazer determinados tipos Sim, de pães. Determinados tipos. Ela é ideal, ela não, sabe assim, porque qual é a referência que o cliente tem, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ó, uma forminha dessa. Se eu fizer uma cuca aqui, você vai saber que é cuca por causa da farofa, que você vai lembrar que é cuca. Mas o seu visual, quando você olha aqui, você diz, nossa, é cuca. Ali eu acho que eu ficaria na dúvida. Ficaria na dúvida, não ficaria? Então, você... Ficaria por causa da farofa. Exatamente. Então, tanto é que se você vai fazer uma produção de cuca, você compra as formas de cuca alemã. Tem pães que não tem como fugir. É a mesma coisa, eu te entrego um panetone aqui, você vai dizer para mim, é um bolo, é qualquer coisa. Mas quando eu te entrego um panetone na forma de papel que é adequada a ele, eu já sei que é panetone. Então, a modernidade... Pão de forma também. Pão de forma também. Quando você lembra pão de forma, você tem uma forma já. Embora hoje a modernidade, nós estamos fazendo os pães de forma pequeno, mas você ainda lembra daquela grande que tem. Até tinha uma empresa que fazia ele bem já, ela era de forma e ela era arredondada na volta, que acho que é o alumínio Fuji de São Paulo. E eles tinham uma que tem fundo removível e ela era igualzinho o pão de forma que você compra ainda tem, nas lojas em São Paulo tem muito. E ela é de 800 gramas. Tinha de 500 e a de 800. E ela era até arredondada, assim. Aqui essa parte era arredondada. Pão de forma é uma característica também que você lembra, assim, assadeira de pão de forma, né? Não tem... Você bateu o olho, você já sabe. Faz pão de forma sem Não faz assadeira, não faz pão de forma sem assadeira de pão de forma. Né? Aí se você encontrar essa em São Paulo, tem muito essa ovalada, que ela é de forma e é arredondada aqui. Muito boa essa forma. Pão de forma não é uma característica, né? A identificação dos pães é feita pelas formas que usamos? É, né? Alguns sim, nem todos, né? Porque alguns são. Que nem citamos a cuca alemã, o pão de forma, panetone, a colomba, são identificados pelas formas. Não adianta, você não vai fugir disso aí, você não tem como, é identificado. Até nós estávamos comentando aqui, antes de nós gravarmos, nós comentamos sobre os bolos, né? Os bolos, eles têm as formas, aí vai mudando o valor do bolo, né? Os pães não, como na maioria das vezes eu vou modelar pães na mão e vou utilizar assadeiras diferenciadas, então é diferente. O que acontece se eu usar a forma errada? O que acontece é assim, ó. Se eu usar, por exemplo, se eu for fazer uma cuca alemã redonda, tá? Eu penso assim, o cliente que está acostumado a comer a cuca naquele formato, dá a impressão, não é verdade, mas dá a impressão que ele espera algo daquele pão que ele vai comer, naquele formato ele acha que é melhor, entendeu? Parece que o sabor, ele acha que o sabor não modifica sabor por forma, tá? Mas modifica sabor por modelagem. Modelagem, cada modelo que você usar e cada recheio que você usar, você muda o sabor do seu pão. Você pode fazer a mesma massa e alguém dizer para você que não é verdade que você fez a mesma massa quando você recheia com um recheio, com outro, ou uma modelagem. Agora, a forma, não. A forma é uma questão mais de identificação, tá? Porque a nossa memória, o visual nosso, assim, ó, nós gravamos aquilo da infância, falou em cuca alemã, eu lembro. Falou em sonho, eu só vou me lembrar de sonho como? Redondo, com creme, polvilhado, açúcar, não é isso que você lembra? Então aí assim, eu chego, isso é memória afetiva.
Eu chego e olho para um sonho comprido, e muitas regiões tem ele compridinho. Hoje até um mini sonho, até eu que faço sonhos de muitos anos. Quando eu olho mini sonhos, eu não me identifico com ele. Eu olho para o grande e eu me identifico. Porque é memória afetiva, é algo de muitos anos. É a mesma coisa o caso de cuca alemã, panetone, colombo e pão de forma. É identificação. Sabor não vai alterar. Eu não acredito que altere, não, porque eu não tive nunca nenhuma alteração de sabor. A forma errada pode mudar o resultado final do meu pão? Ó, forma errada, eu não acredito que vai existir forma errada, né? Porque você já, depende do que você quer fazer, não existe uma forma errada. Pode existir esse processo aí do que eu falei da cuca, do panetone e tal, o sabor não vai interferir. Não vai não. Não muda, o seu pão não vai estragar porque ele está numa forma errada. O que acontece é que não vai mudar o resultado final, é só a aparência, mas em questão de massa, ele não vai mudar o sabor. Agora, o que pode acontecer, que já aconteceu comigo, é você colocar numa forma inadequada e o seu pão virar no forno, tá? Isso pode acontecer. Numa massa mole, por exemplo, você colocou numa forminha tão rasinha, você estava acostumado, não mediu certinho, tal, o que pode acontecer de virar, às vezes isso pode acontecer, uma fatalidade de um forno, você pode ter colocado uma forma inadequada, a massa, né, a quantidade de massa não é para aquela forma, que a gente vai estar falando sobre isso. Isso pode acontecer, pode mudar. Como a escolha da forma interfere no preço dos meus pães? Eu vou dizer, não é que ela interfere no preço dos seus pães. Primeiro passo, nós vamos pensar no começo, vamos pensar inicial. Se eu vou fazer um investimento inicial, então, assim, eu decidi na minha vida que eu vou fazer pães de forma. Então, eu tenho que ter um investimento, certo? Então, isso vai interferir até você tirar esse custo aqui dessas formas. Só que isso aqui é permanente, você vai ficar com essas formas. Isso é um custo que você vai ter que investir para fazer os seus pães. Você vai, pelo menos, comprar de 5 a 6 formas do mesmo tamanho para você ter uma produção aí certa. Outra coisa, você escolheu uma forma errada, por exemplo. Você escolheu uma forma alta, certo? Uma forma alta. E você resolveu fazer mini pãezinhos dentro de uma forma. Vou dar um exemplo. Ó, você tinha aí 50 pãezinhos para fazer, mini pãezinhos. E você resolveu assar aqui dentro, ó, tá? Dessa forma. Você untou, colocou seus pãezinhos, até aí tudo certo, né? Ou então você resolveu assar nesta. Qual é a diferença de tempo? Essa aqui pode assar em 15 minutos, porque tá, olha, até pegar todo esse calor aqui dentro, ó, né, corar, demora muito mais. E essa pode assar em 25 minutos, porque tá aqui dentro. Então isso vai te dar uma diferença no custo de quê? E ainda mais hoje, no custo de gás. Mas aí você vai falar para mim, nossa, mas agora eu tenho que comprar uma forma desta? Não. Você pode simplesmente pegar o seu amor antigo e virar. Ó, sua forminha antiga, você vira, unta e você imagina que todo o calor vai passar aqui, ó. Você tem aí 50 mini pãezinhos para colocar aqui. Esse aqui você vai assar em 15 minutos. Se você assar aqui dentro, isso eu já fiz, eu não estou falando de bobagem não. Isso aqui eu já fiz na minha aula para mostrar para os alunos. Várias vezes eu faço, eu asso uma dentro e uma fora. Então aqui dentro vai dar 20, 25 minutos, tá? 25 minutos. Porque, olha só, até esse calor, né, todo aqui é rápido, ó, aqui pega no geral, ó, ele pega todos os pães de uma vez aqui, ó, tá? Fora que além desse custo de forno, você vai ter um outro custo, porque lavar a assadeira aqui, ó, você vai levar muito mais tempo para você lavar essa assadeira, sendo que aqui, ó, você só vai fazer isso aqui. Isso já é custo de tempo, detergente, um monte de coisa. Isso foi um processo que eu levei para mim, levei para os meus cursos, de ajudar elas muito. Tem uma outra coisa que às vezes parece também ser problema, que é você, numa grande produção, não ter que estar parando
como que fala, você está tendo que trocar de forma e às vezes você tira o pão até você colocar numa grade e tal. É você colocar também, pode colocar folhas de papel alumínio, né? Untar e colocar folhas de papel alumínio. Aí o que você faz? Quando você pega, você já pega e já retira aqueles pães e já vem com outro na produção. Isso também não gera um custo tão grande. Principalmente pode usar o papel manteiga também untado. Tem que estar untado. Se não tiver untado, para pães não serve, absorve gordura. E aí você tira esses e já vem com outros rapidamente na sua produção, tá? Facilita bastante a produção. E aí, quando dá uma esfriadinha que você já vai para a grade, você pode até reutilizar aquele papel manteiga e se torna econômico. Mas o grande segredo é forma baixa. Eu não troquei minhas formas, continuo usando aqui o fundo, ó. Tá? Só que quando você usa o fundo, você sempre deixa aqui, ó, uma lateralzinha, é uma dica, porque às vezes você untou demais e pode o pão cair, né? Então deixa uns 2 dedinhos aqui, 2 aqui e vem colocando os pães aqui, facilita muito, muito, muito. Aí é que tem influência no custo, porque eu já disse que era R$ 1,50 uma hora de gás, né? Pensa bem que numa hora, com 15 minutos, você tem aí 4 fornadas, né, na verdade. E depois, se for mais, vai dar quase que o dobro de tempo. O gás hoje está tendo uma influência na panificação muito, em tudo, né? Mas eu digo nos pães, porque os pães se usa forno pré-aquecido, então isso é um custo aí bem, você tem que aproveitar esse aquecimento o máximo. A gente vai te dar muitas dicas para você aproveitar o seu forno o máximo na sua produção, tá? Então, forma tem isso. Então, tem o investimento inicial, que você pode ter um investimento inicial. Lógico que ele vai ficar, as formas vão ficar para você, mas é um investimento inicial na panificação. E tem essa que vai ser o dia a dia para quem está lá. Quem tem essas duas já de começo pode fazer muito pão, muitos pães, dá para fazer aqui, ó, muitos mesmo, tá bom? Outra coisa que elas me perguntam é de revestir a forma aqui, ó, que antigamente as pessoas revestiam com papel dos pães, mas nesse caso aqui não precisa, porque essas formas aqui, elas são fáceis de você retirar o pão e continuar trabalhando, tá? Não fica lavando forma também a cada pão que faz, passe um papel toalha e continue a produção, que também é custo, viu? Tá? Você lavar a forma, cada vez que você faz, você lava. Não, principalmente pão de forma. Tirou o pão de forma, passe um papel, limpe aqui, continue a produção. É importante um padrão de forma? Para quem vai comercializar é importante, bastante importante. Um padrão, porque primeiro porque ela vai testar nas formas da massa e ela tendo um padrão, ela nunca vai ter perda. E o cliente acostuma com o padrão. Tem cliente que gosta daquela forminha, daquele formato. É importante sim, para quem vai fazer produção tem que ter padrão, tem padrão de tudo. Você não pode fazer um pão pequeno e depois outro grande no outro dia, né? Então você tem que ter um padrão, porque é aquela história, quem come o pequeno vai ficar triste, quem come o grandão, o pão grande vai ficar muito feliz. E olha a perda que você tem. Nossa, eu falo muito disso aí. Olha, no final, no produto final, é uma perda muito grande, tá? Padrão é bom em tudo, né? Não é só em pães, não. Padrão é bom em bolo, em salgados, né? Gente, você tem que pensar que você que está fazendo pães para vender, você é uma empresa e você tem que ter lucro. Então, tudo que você puder, redução, mantendo qualidade, é importante, tá? As formas baixas assam os pães mais rapidamente? Assam. Isso aí não tem jeito. Assa mesmo. Essa aqui, a de pizza, sabe? Tem umas que chegam a ser só placa, não tem nem essa borda aqui, ó. Não tem a borda, é só uma plaquinha de alumínio. Sabe? Elas assam muito mais rápido. Nem se fala. Só que a de plaquinha, você tem um pouquinho mais de dificuldade para pegar, tá? Porque você tem que ter uma luvinha boa para segurar, porque ela não tem essa borda, então fica difícil para você pegar. Mas formas baixas é comprovado. Agora, o detalhe, forma baixa, eu vou assar mini pães, pães enrolados, né? Eu vou assar, são os pães que eu mais asso. Agora tem pães que tem que ter a forma para abrigar, uma rosca, tem que ter uma forma para ela ficar
certinho o formato da rosca. Tem algumas roscas que a gente consegue fazer elas sem modelar, trançar e fazendo uma forma baixa. A maioria é aquela forma caracol, a rosca caracol, o bolo húngaro, aqueles de bolinha, eu preciso de uma forma. Esses daí não tem escolha, não. As formas de alumínio são as melhores para a panificação? Ó, eu particularmente gosto muito de forma de alumínio, eu ainda estava comentando aqui no estúdio. Só que as formas de alumínio, ela abriga mais calor, é bem melhor. Só que tem um porém, as formas de alumínio, a limpeza delas é mais demorada, tá? Então, às vezes, você vai perder tempo, porque se você deixa os queimados nela, vai ficando cada vez pior. E para você assar os pães, e pode interferir no sabor, né? Porque se ficou muito queimada, vai interferir no sabor. Então, a limpeza delas acaba sendo mais difícil, né? Porque você vai depender de um bombril para arear essas formas, você vai deixar essas formas queimadas. Elas também duram mais, né, Patrícia? Elas duram muito mais. Eu tenho formas aí de 20 anos comigo e não furou uma forma, não aconteceu nada. É só mais o cuidado que eu acho que a gente toma muito mais tempo. Quem tem teflon, uma boa forma de teflon, é ótima. Fica fácil, você já pode passar um papel até guardar e trabalhar com ela. Só que tem umas aí que não tem, não são de um teflon, são de um outro material, elas queimam os pães mesmo. E aí elas criam uma crosta no pão horrível, horrível. Então, assim, é uma questão da condição de cada pessoa, do que ela gosta e o que ela tem. Eu acredito que eu estou falando com um público que tem aí 70% de formas de alumínio que ela já foi guardando e que é o mais comum para nós. Ele é um bom condutor de calor, ele, né, não queima tão bem fácil, é mais difícil de queimar no alumínio. Mas aí fica a seu critério de que você usar. Eu gosto mais delas, né? Acho que ele é melhor, não queima tão fácil. Mesmo tendo que limpar, é uma opinião minha. Mas o teflon vem aí tomando conta, né? Tem alguns que têm formas de vidro. Tinha umas formas de vidro da Santa Marina que eram maravilhosas. Faziam pães lindos e não queimava e você conseguia ver todo aquele visual dos pães. Hoje a gente quase não tem mais elas, difícil. Eu fico com alumínio, eu acredito que hoje grande parte tem essas formas de alumínio. Você vai pensar que limpeza gera custo, tá? Mas tem algumas dicas importantes para não queimar a forma, né, que a gente pode usar. Por exemplo, banha de porco, né? Já até vou falar sobre isso, que se você pincelar com banha de porco, muita gente pensa que a banha de porco, ela vai deixar cheiro, né? E a banha de porco não queima, ela não forma esse amarelinho aqui, ó, do queimado. Isso aqui é de óleo, tá? Quem unta forma com óleo tem muita forma queimada em casa. Então, o óleo é o que mais queima. Então, unte com banha de porco ou com desmoldante. Desmoldante também queima menos, né? Mas a banha de porco é a que não queima. E uma coisa que as pessoas fazem é que assim, gente, é mal dar um toquinho no pincel. Pincela assim, ó, levemente, não precisa pôr gordura excessiva aqui, ó. Onde é que você vai colocar os pães? Não é nesse canto aqui, ó, nem aqui. É importante aqui que você pincele levemente, ó, mal toca na banha. A banha deve estar em temperatura ambiente. Faz isso, ó. Não precisa vir aqui com o pincel. Você vai aqui por quê? Né? Só onde você vai colocar os pães. Isso aqui já vai te facilitar o trabalho. Uma forma untada com banha é impressionante, Patrícia. Você tirou do forno, você passar um papel, toalha, ela fica limpa. Eu tive uma experiência que eu fui fazer um treinamento, elas usavam só banha de porco para untar as formas. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque quando terminava o dia, elas tinham treinamento no outro dia, ia continuar assando, e elas passavam só um papelzinho e armazenavam essas formas todas guardadas. E quando chegou o final do treinamento, eu não vi nenhuma forma queimada, e foi com a banha de porco. Ou uma margarina sem sal, com 80 de lipídios, que também vai soltar bem. Você tem que lembrar que pão solta muito fácil, gente. Pão não é bolo, né? O pão, ele já tem a sua gordura própria e tal, e mal untou um pouquinho, ele já solta. E tem pães que nem vai untar, só vai jogar uma farinhazinha, que é o caso da ciabatta, por exemplo. Você só joga uma farinha para colocar no pão.
Então, por favor, não pegue um monte de gordura e coloque na forma, né? Eu tive um caso em aula de uma aluna que eu pedi para ela untar a forma e ela untou demais. Quando colocou as esfirras no forno, elas desceram todas, porque a gordura aqueceu e derreteu e começaram a cair. Então, não exagere também. A gente está falando de formas, mas eu acho que talvez você já teve um incidente aí. Pode te dar um prejuízo. Pode te dar um prejuízo enorme de cair no forno. Por exemplo, principalmente se está virado aqui, ó. Você está assando aqui ao contrário. Aí você coloca um monte de gordura aqui, elas vão descer do forno. A hora que aquecer, vai sobrar a banha, vai sobrar a manteiga. Ou usa desmoldante, ou usa a banha. Vou falar para vocês que eu faço pão de mel e eu unto as minhas forminhas de pão de mel com banha de porco. Quem comeu meu pão de mel nunca disse para mim que tinha cheiro de banha. Tá? Nunca. Nem cheiro e nem gosto. Nem gosto, tá? Não tinha. Então você pode, eu uso muito e uso desmoldante também. Agora o óleo de soja, olha, só se eu não tiver nada, eu uso, que o óleo é o que mais queima, E outra coisa que você pensa errado é que você pega qualquer margarina e fala, vou comprar uma margarina baratinha para untar e tal. Essa margarina tem sal e o sal endurece a crosta do pão, ó. Entendeu? Então aí você unta aqui, você esquece, aí seu pão às vezes ficou com uma crosta dura porque você está usando uma margarina com sal aqui também. Olha, parece uma coisa tão bobinha, mas que vai te causar um prejuízo. Até no pão de mel, forminhas untadas com margarina com sal endurece a casquinha do pão de mel. São detalhes importantes. Então, compra uma margarina boa também, se já não vai usar desmoldante, não vai usar banha, você usa uma margarina boa, deixa um potinho assim, ó, na padaria. Sempre tem um potinho já separado em ambiente para pincelar. Eu sei que o assunto não é esse, mas me trouxe em memória que você pode muito se prejudicar por causa disso. Além do que as margarinas de hoje contêm uma quantidade muito grande de água, né? Sim. Quando ela derrete assim, ela separa uma parte de água. Assim. Como é impressionante isso, não é, Patrícia? A mesma margarina que você vai usar para produção, você pode reservar ela em ambiente, que ela vai ter 80. E pronto, deixa um potinho pequeno, nunca deixa pote grande para não evitar a contaminação. Deixa ali com a margarina molinha e você vai pincelando. Nossas amigas e amigos, né, que nós temos os colegas também, né? E eles estão gostando dessas dicas, viu? Porque tem muita gente que mudou a maneira de fazer pães através das nossas dicas. Com certeza. Por isso nós continuamos conversando com você ainda. Eu preciso adequar as formas ao meu forno. Se eu tenho um forno 4 bocas, por exemplo, eu vou ter que adequar, né? Tentar colocar o maior número de formas possíveis. Por quê? Porque eu vou fazer o aproveitamento do gás, né? Às vezes eu coloco uma forma lá que ela não se ajeita muito lá e ela não deixa nem eu colocar uma outra na lateral. É melhor eu adequar para a economia de gás. Então, eu vou assar, por exemplo, meu forno cabe 4, então eu vou adequar exatamente as 4, que elas se encaixam, podem ficar, elas têm que ficar. Você tem que adequar e cuidar um detalhe bem importante, viu? Forma encostada uma na outra, essa lateral aqui não assa, tá? Elas têm que ter uma distanciazinha sempre, ó. Tá? Sempre isso aqui. E aí eu vou adequar para melhor usar o meu forno, né? Porque às vezes eu coloco uma redonda, uma retangular e fica difícil. Então, o que eu posso fazer? Eu posso juntar o grupo das redondinhas, passar junto. E posso, se eu ver que eu consigo colocar umas retangulares e aquela redondinha encaixou. Então, isso eu mesma vou adequar o meu forno, né? Ou se eu tenho 6 bocas, ou às vezes eu tenho um bem maior. Né? Eu faço isso para mim. Quando eu penso em fazer os pães, eu já penso que o meu forno é pequeno e eu vou adequar. Os elétricos sempre são pequenos. Então, mais ainda. Elétrico é energia, né? Então, eu também tenho que pensar que é custo. Tem que adequar, é melhor. Quem está produzindo para fora. E quem está produzindo para casa também, às vezes você tem gente esperando para comer o pão. Quanto mais pães você assar, melhor, não é? Posso usar formas descartáveis? Sim, você pode usar, né? Pode usar as formas descartáveis, ó. Pode usar essas daqui. Tem as de panetone, são descartáveis, as de colomba são descartáveis. Tem umas tipo pão de forma, já no tamanho de pão de forma, tem. Você pode usar assim. Só que o que acontece com o descartável? Gera custo. Tá? Gera custo. Só que tem coisa que você tem que fazer no descartável. Por exemplo, panetone e colombo você tem que fazer no descartável.
Mas não é porque eu estou usando descartável que eu não vou precisar de um suporte aqui, ó, tá? Eu não largo também a forma descartável de qualquer maneira, eu tenho que usar uma forma de suporte. Por exemplo, se você colocar os mini panetone, você coloca tudo aqui, ó. Você tem que ter um suporte, porque se eu colocar e ele virar nas grades, vai ter um problema, pode queimar o papel do panetone. Então, sempre que você usar uma descartável, você vai ter que ter uma base para colocar essa descartável. Pode falar assim, ah, mas eu sei disso, mas tem gente que não se lembra disso, né? Então, por isso a gente está falando sobre isso. Essa aqui já é mais firme, essa aqui eu já consigo trabalhar com elas mais direto. Posso até colocar na base do forno, mas as de papel é bem complexo, aí queima. Então não pode esquecer disso. Para que servem as formas de pizzas perfuradas? Ó, essas são as formas, ó. Você consegue ver? Ó, eu tô te vendo pelo buraquinho, tá vendo? Tem bastante buraquinho aqui. Ó, já vou te contar, ninguém pode furar a forma, tá? Não vai inventar de furar as suas formas de pizza. Isso aqui tem que comprar pronto, assim. Isso aqui é um equipamento que fura essas formas. Eu já tive caso de alguém que inventou de furar e não dá certo, tá? Vai se machucar, é complicado. E tem essa, ó. Essa aqui é a mais comum, é a mais fácil de se encontrar no nosso estado. Em outros estados é esta aqui. Qual é a importância disso aqui, ó? Através daqui entra o calor aqui e aqui, ó. Tá? E ele não deixa umidade. Não é só isso, não. Ele também extrai a umidade dos pães. Para que serve isso aqui? Para fazer pão sírio, tá? Para fazer esfirra aberta, para fazer pizza. Então, elas são formas que servem para ciabatta, eu também gosto dela, para fazer, é mais rápido. Então, aqui ela extrai, por exemplo, quando você não tem forno a lenha, essa forma é super importante para você fazer pizza. Por quê? Porque ela não vai deixar aqui a umidade, né, da pizza. Você pode já fazer a pizza, rechear e ela vai sair prontinha aqui. Você pode fazer. Para esfirra aberta é o mesmo processo, porque é muito rápido e eu preciso que entre o calor e absorva a umidade. Então eu vou usar essas daqui. E para pão sírio também, porque o pão sírio eu vou colocar lá vazia, né, para assar. Então os mais importantes que eu uso é ela. Agora, Patrícia, já imaginou se eu me esqueço e eu boto um croissant para assar aqui? Você já imaginou a tragédia? A gordura vai cair toda, tá? Então, eu não posso, por exemplo, colocar um croissant, uma baguete, eu não posso. E essas formas aqui, elas são bastante importantes. Quem tiver a próxima oportunidade, compre elas. Para as esfirras abertas, elas são poderosas. E para pão sírio, né? Quem tem os nossos pães gourmets aí, a gente tem o pão sírio. E agora eles lançaram ela com borda, ó, tá? Os furos são menores, né? Num espaço menor. Aqui é um pouco maior. Eu gosto das duas, eu tenho usado as duas, mas essa aqui é a mais importante. E já vou te dizer, ela não é cara, tá? Todo mundo pensa que ela é um absurdo. Ela não é cara, eu tenho essa aqui há muitos anos. Essa é do alumínio Fuji, né? E acho que essa é da Fortaleza. O Fuji foi a primeira a lançar, tá? Então, eles têm formas maravilhosas do alumínio Fuji. É importante investir nas formas? Eu acho super importante, porque se você pretende crescer com o seu negócio, você tem que investir. Ninguém cresce se não investir, né? Forma é importante. Eu sempre falo assim, ó, quando você faz os seus pães, você já começa a ter um lucrinho, um dos investimentos o primeiro investimento é para a produção, que seria a balança, um investimento inicial muito importante, o copo medida. E o segundo investimento é formas. Eu acho que até antes das formas é o bom forno, né? O segundo investimento, aí tem Na verdade, as formas vão ser propriamente lá pelo quarto investimento, porque tem a batedeira, que se você vai melhorar a sua produção, tem o forno, que tem que ser bom, né? Mas a forma é um investimento. Mas a forma, as formas têm uma coisa boa, né, Patrícia? Não é caro, né? Cada mês você pode comprar aí a sua coleçãozinha, né? Vai comprando de duas em duas. Procura sempre ver a marca e o modelo. Eu tenho muito costume de ver marca, eu vou lá, vejo a marca e eu continuo comprando daquela marca. É um costume meu, de ter essas marcas já que eu gosto.
são melhores, eu vou lá e compro. Mas é um investimento bom, forma. Vai completar a sua coleção. Né? Pode passar dicas sobre cada tipo de forma? Eu vou falar sobre cada uma, assim, tá? Então, eu já dei uma pincelada e tal, eu já falei. Então, aqui, ó, nós temos as formas baixas, né? Que nós temos essa daqui, que é para assar, que ela também é tipo rocambole. E existe ela sem plaquinha, né? Sem só a plaquinha, na verdade. Essas são as tradicionais, né? Mas você sabia que eu vou precisar dela um dia para usar aqui dentro? Porque se eu fizer uma focácia, por exemplo, eu posso fazer aqui dentro. Dessa aqui, eu vou precisar para fazer. Então, ela tem utilidade também. Essa aqui tem a vantagem, que eu uso dentro e fora. Tá? Então, eu vou usar. Essa também são importantes, essas formas eu tenho. Tem tamanhos, esse aqui é um tamanho bom para fazer mini pães nas costas, mas já para focácia eu usaria a segunda, né, a média dela. E é importante hoje, os pães são cada vez consumidos menores, né? Porque às vezes uma pessoa lá na casa, você pode comprar 3 tipos de pães integrais, um com aveia, outro com germe. Então é importante, eu hoje investiria nessas formas aqui, que são as formas chamadas de 300 a 350 gramas, que eu investiria, que serve para fazer o pãozinho de forma caseiro, serve para fazer o pão integral, né? E serve para fazer o pão de milho. Ela é conhecida como forma de bolo inglês, tá? Eu investiria hoje nessa forma de bolo inglês para pães, para fazer os pães de formas menores, que o consumo, por exemplo. Eu vou te dar uma dica importante, sei que a gente não está falando de venda, né? Mas, por exemplo, ó, uma pessoa pode comprar 3 tipos de pães diferentes aqui. Porque eu posso fazer aqui um integral, um caseirinho e um de milho. Por ser deste tamanho, a pessoa te compra os 3. Agora, você nunca vai deixar de fazer aquele grande do pão de forma de 500 gramas, ou até tem uma que eu acho que é 800, uma das formas da Fuji é 800. Uma coisa bem interessante, se você não tiver a forma para fazer o pão de forma, hoje também está se fazendo muitos pães enrolados. Você enrola eles, filão, e aí você pode assar o filão, tudo aqui, ó. Você assa os filão, filão integral, filão de milho, filão de pão branco. Você pode assar. Hoje, quando você está começando, que eu conheço muita gente que está passando hoje dificuldade nos pães, e o que acontece? Ela faz o filãozinho e depois ela vai lá, com o dinheiro do filão, ela compra as formas. Né? Gostou da dica? Gostei. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.